E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Finalmente, depois de muito tempo e alguns pedidos, eu vou comentar alguma coisa a respeito de um assunto bastante delicado. Você já deve imaginar qual é, que é a respeito da política. Mas se você pensava que nesse vídeo eu iria me posicionar dizendo, olha, eu acho que você tem que seguir por aqui, eu tenho que seguir por ali, não vou fazer isso. Mesmo porque se você acompanhar, sei lá, um pouquinho das minhas aulas, ou mesmo se você olhar bem os vídeos que nós temos aqui, você consegue perceber qual é a minha convicção política. Mas não é esse o mérito da situação, na verdade. Vamos falar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Mas, antes de falar sobre o momento especificamente, vamos levar em consideração uma palavra que de vez em quando você ouve aí, mas deveríamos explicar o que ela significa. Na minha opinião, nós estamos todos perdidos no meio de um maniqueísmo, tá? O que é esse maniqueísmo? Na verdade, o maniqueísmo é uma doutrina religiosa que surgiu na Pérsia há muito tempo, que fala a respeito de um conflito cósmico entre o bem e o mal. O maniqueísmo é presente em diversas religiões, em diversas crenças, enfim, em diversas histórias genealógicas da humanidade. E aí o que nós temos que entender? Nós vivemos um ambiente político hoje e social, principalmente social, isso é o que mais me preocupa, de maniqueísmo. Ou seja, para as pessoas, de modo geral, há uma parte boa e uma parte má, certo? Há o bem e há o mal. E esses dois elementos estão personificados, estão corporificados com representantes sociais. E isso se reflete na política e na cultura da sociedade como um todo. Então, se você considerar junto comigo, você consegue perceber que algumas pessoas veem seus rivais politicamente como o mal encarnado, assim como esses rivais veem os seus rivais como o próprio mal encarnado. E todo mundo tenta convencer você disso, certo? Por alguns momentos você mesmo se convence disso. Você começa a acreditar, então, que determinada posição política é a posição ignóbil, é a que não sabe, ou é a que vai roubar, ou é aquela que é péssima. E todo mundo que for dessa posição política também é imbecil, também é ignóbil, também é ladrão, também, enfim. E isso é algo que se criou. Isso foi criado por quê? Porque isso interessa. Isso interessa fundamentalmente para aqueles que de alguma maneira estão no controle. Por que isso é interessante? Você vai pensar, Pablo, isso não tem sentido o que você está falando. O cara que está no controle, ele não quer perder o controle, então ele vai continuar defendendo a causa dele. Veja bem, quanto mais medo você tiver do mal, mais você vai se aproximar do bem. Sabendo que bem e mal são conceitos relativos, se eu representar o bem para você, qual vai ser o meu maior interesse? Não dizer que eu sou o bem, ou dizer como eu sou bom, mas sim fazer você ter medo do mal, porque desse modo eu consigo a sua adesão àquilo que eu represento para você. Se eu estou representando bem, é interessante que você tenha medo do mal, tenha ódio do mal, tenha receio de que esse mal, de alguma maneira, possa, entre aspas, vencer. Então esse jogo maniqueísta que nós vivemos atualmente no Brasil interessa para ambos os lados, ambos relativos, ambos que defendem os próprios interesses. Pablo, pelo seu discurso, então você é um anarquista. Não, tá? Não sou. Jamais. Eu não defendo essa posição. Agora o que eu estou tentando mostrar é que você deve, no mínimo, buscar filtrar isso. Buscar filtrar o que é que está acontecendo. Daí você fala,
Pablo, na minha opinião, isso é tudo uma grande armadilha da mídia, porque a mídia está querendo manipular a opinião pública. Meu amigo, a mídia sempre manipula a opinião pública. Isso não começou hoje. A mídia manipulou a opinião pública. Agora eu vou dar nomes aqui para que isso fique mais claro, tentando da maneira, mais simples possível, não tomar partido, beleza? Porque quando você toma partido, você acaba transparecendo demais as suas paixões e aí gera mais discussão e eu não quero alimentar esse maniqueísmo. Então é o seguinte, nesse sentido de a mídia manipular, a mídia manipulou a opinião pública no processo de impeachment do Collor. Também manipulou a opinião pública no processo de eleição do Collor. Também manipulou a opinião pública no processo de eleição do Fernando Henrique Cardoso. Também manipulou a opinião pública no processo de eleição do Lula. Também manipulou a opinião pública no processo de eleição da Dilma Rousseff. Enfim, sempre manipulou a opinião pública. Por quê? Porque a mídia vive das suas contribuições. E quem quiser se manter no poder precisa de quê? De contribuir, tá? O Platão já explicou de uma maneira muito clara que a democracia, em vez de gerar aquilo que nós pensamos que é uma liberdade de escolha, na verdade a democracia gera um dos piores monstros, que é a oligarquia. Oligarquia, se você não sabe, é o poder de um grupo. Então é determinado grupo que manda no país, é determinado grupo que, por mais que não fique evidente para você, que dá as ordens, que orienta o que vai acontecer. Então, tudo que acontece, na verdade, é em razão desse maniqueísmo que é incutido na sua cabeça, na minha cabeça. Por diversas vezes eu escorrego e vou também por essa opinião imbecil, tá? Eu não tô aqui dizendo que eu sou a pessoa diferente no mundo e que não é influenciável. Não, nada a ver. Todos são influenciáveis. E aí o que acontece? É justamente esse plano de maniqueísmo que faz com que nós enfraqueçamos como nação. Por quê? Porque a nação não está caminhando junta para determinada direção. Então, pense nessa metáfora. Atualmente nós vivemos em uma nação que se encontra num cabo de guerra. Quanto mais nós puxarmos cada um para o próprio lado, mais a situação ficará como está. E é o que eu te pergunto. É o que eu pergunto para você, para manter o paralelismo aqui. Você quer que continue como está? Não, eu não quero que continue como está. Eu quero que melhore. Pois é, talvez melhorar não significa puxar mais para a esquerda ou puxar mais para a direita. Talvez melhorar signifique você descobrir uma nova direção para que isso vá para cima, vá para outra direção, vá para frente. E aí a opinião pública se divide principalmente em razão daquilo que você vê na televisão, nos jornais, ou no rádio, ou vê no Facebook. Eu fiz um outro vídeo criticando determinado papel das redes sociais e eu ratifico isso aqui. Vez ou outra você recebe uma informação que não é verdadeira. Eu mesmo já compartilhei uma informação que não era verdadeira e me arrependi de tal maneira que resolvi apagar essa postagem que eu havia feito. Por quê? Porque nesse momento faltou o quê? Clareza, faltou visão para conseguir julgar essas informações. E muito do que você vê vai moldando a sua opinião. E você acaba por não pensar por si. Então comece a filtrar. Toda vez que você vira uma publicação, quem publicou, o histórico dessa pessoa, o que é que ela trazia, tá? Quais são suas convicções, pelo menos quais convicções ela transparece. E tente perceber, de alguma maneira, como é que isso pode influenciar na sua vida. Porque afinal de contas, o homem é um animal político, como Aristóteles já pretendia. E ele não pode ficar, ele não é, vamos dizer assim, ele é livre, mas ele não pode se desobrigar de opinar sobre os rumos
do estado em que vive. Então eu tenho uma obrigação política, eu preciso opinar sobre isso, eu preciso me posicionar, mas fazer isso de maneira correta. Vez ou outra eu vejo algumas pessoas falando: vai estudar história, porque aí você vai entender. Não é bem assim. Quem escreve a história? Quem é que relata a história para você? Tome cuidado com essa frase. Se fosse por isso, eu deveria dizer para você: vai estudar história, vai estudar também filosofia, vai estudar sociologia, vai estudar antropologia, vai estudar a própria língua portuguesa, porque se você não souber ler corretamente, talvez aquilo que você aprendeu, aquelas lições que você aprendeu na história, que você aprendeu na filosofia, na sociologia, estejam totalmente incorretas. Por que incorretas? Porque você deixou de ler o significado, você deixou de perceber o que estava ali, uma vírgula ou mesmo uma construção frasal que pareceu para você com significado, na verdade possuía outro significado. Desterritorialize-se. Se você tiver uma posição convicta na política, tente se desterritorializar, observar do outro lado, mas não observar do outro lado aquilo que você critica, porque daí seria uma imbecilidade, mas tentar verificar qual seria a parte boa da outra posição política, certo? E avaliar como isso é visto no Brasil, como as pessoas, por exemplo, de fora enxergam o nosso momento político. Eu via um debate com correspondentes de outros países, e a única coisa que todos eles diziam era assim: nós estamos confusos, nós não sabemos o que está acontecendo no Brasil. Porque isso acontece no meu país, mas da seguinte maneira: e no Brasil nós não conseguimos entender alguns termos que são empregados. Então, o que eu queria dizer para você, o meu posicionamento a respeito desse debate todo eu tenho medo desse maniqueísmo. O maniqueísmo que quer jogar um grupo contra outro, como se todos não fizéssemos parte da mesma sociedade. Tá? Então eu vejo muitas palavras sendo empregadas aí e determinadas pessoas arrogando para si o direito de empregar, como se apenas elas pudessem empregar essas palavras. Tome cuidado com isso, porque esse discurso acaba segmentando a sociedade e as pessoas sectarizam determinados conceitos, o que é péssimo. A reflexão de hoje não é para defender determinada posição ou atacar, mas sim para fazer você pensar a respeito disso, tá? Não é para defender ou atacar a mídia, não é para defender ou atacar determinado partido ou determinada pessoa. É para que você pense sobre isso de maneira isenta, para você exercer a sua cidadania de maneira mais livre e com menos amarras. Porque quase tudo que está sendo divulgado hoje, de ambos os lados, quase tudo, você pode traduzir como amarras ideológicas, certo? Amarras ideológicas para economizar o seu esforço de pensamento. Isso vale para as duas posições que estão ali nesse jogo maniqueísta de atacar uma a outra, de demonizar a outra posição. Então, na verdade, eu vejo muitas pessoas que pregam respeito à diversidade, mas pregam de fato com prego e com martelo, que é da seguinte maneira: se você não aceita o meu ponto de vista, eu quero que você morra, eu quero que você seja retirado da sociedade, eu quero que você seja preso, eu quero que você seja ridicularizado. E isso não é ser tolerante. Que tolerância é essa que prega a tolerância com um pedaço de pau? Que pede para você ser tolerante, mas não consegue tolerar também a sua opinião. Então, a reflexão de hoje quer que você traz isso, tá? Traz esse combustível para o pensamento. De que modo você lida com esse maniqueísmo? E perceba que praticamente tudo que está acontecendo hoje no Brasil possui um propósito. Tente descobrir que propósito é esse e tente não servir a esse propósito. Beleza? Você pode considerar isso como algo positivo ou negativo, você pode considerar como uma espécie de tentativa de golpe, como as pessoas falam, e para qualquer lado, né? Como eu falei, que como é um maniqueísmo, cada lado endeusa e demonifica os seus próprios ideais. Você pode considerar tudo isso, mas tente filtrar pelo menos.
aquilo que você fala, aquilo que você lê, tá? Tente fazer esse filtro, porque isso é o que vai fazer de você uma pessoa transparente e honesta intelectualmente falando, tá? Que é aquilo que nós esperamos de um cidadão, beleza? Essa é a reflexão de hoje. Até o próximo vídeo, inscreva-se no canal e, claro, vamos debater aí, beleza? Com educação principalmente. Até o próximo, força guerreiro!